O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas julgou 3 processos eleitorais a favor do ex-deputado e ex-governador Davi Almeida. Os processos são referentes às eleições suplementares de 2017, quando estava no cargo de governador interino do estado. Davi Almeida está conosco aqui nos estúdios da Rádio Diário, a quem nós agradecemos. Bom dia, sinta-se bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, Paula, bom dia aos ouvintes, aos internautas, aos telespectadores, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Paula Litaif. O senhor comemorou na semana passada aí uma vitória na Justiça Eleitoral. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre esse assunto. Certamente a justiça contra a mentira. Então, é o que eu tenho falado. Inclusive, hoje é o assunto do meu artigo semanal no jornal 10 Minutos. Exatamente isso. Você está exposto a isso. Quando você se coloca ser um homem público, você está exposto a isso. É algo tão simples que é você assumir não tão simples, assumir um cargo de governador. Quando você assume, você troca, né, as secretarias, você troca os seus assessores, o cargo de livre nomeação. O Estado tem quase 6 mil cargos comissionados e uma secretaria, na época, mudou alguns servidores e isso surgiu uma ação como se tivesse mudado o resultado da eleição, do qual não fui nem candidato em 2017, e surgiram 4 ações, né, com relação a isso, de ter usado máquina, de usar a estrutura para beneficiar, deixei todo mundo à vontade, mas isso causa um desgaste muito grande. Quem entrou contra essas ações aí? Com essas ações? Eu prefiro deixar, se já passou, eu quero me ater à questão do julgamento, né? Fatos e provas é o que a justiça, os desembargadores eleitorais se debruçaram em analisar durante esses 2 anos que transcorreu esse processo. Então, culminou na última sexta-feira, né, as provas inconsistentes, as testemunhas que foram roladas, 60 e poucas testemunhas, só apareceram 3, das 3, 2 cometeram crime de falso testemunho, estão sendo, para que vocês saibam, né, e os telespectadores e ouvintes aqui, também os internautas, das 3 testemunhas que compareceram, 2 estão sendo processadas por falso testemunho na Polícia Federal, nós abrimos processo contra elas e a única que foi efetivamente ouvida, ela não confirmou nenhuma das acusações. Em função disso, a Justiça Eleitoral, tudo o que aconteceu foi em função de matérias jornalísticas plantadas, criadas à época para desgastar politicamente, né, a pessoa, no caso, a mim, e isso causa um desgaste natural, as redes sociais estão aí, e eu busquei na Justiça exatamente o foro apropriado, que é a justiça, porque a justiça da internet ela te condena muito fácil. A justiça da internet não é essa a justiça que tem que ser feita. A justiça, o foro adequado é exatamente a justiça eleitoral, do qual na semana passada o tribunal, de forma majoritária, julgou improcedentes as 3 ações contra mim, que já tinha julgado uma ação improcedente da eleição de 2018, no ano passado também, como julgou aprovadas as minhas contas de campanha de 2018 como candidato, o TCE julgou as contas de governador, de presidente da Assembleia, tudo isso, mas os teus adversários usando isso, e hoje nós vivemos na época, Paula e Patrick, é você, das fake news. Tome cuidado com as fake news. Procure se cercar de informações para que a justiça da internet não possa ser feita de forma assim efetiva, instantânea. Ouvem, julgam, sem saber exatamente aquilo que está sendo julgado, aquilo que está sendo analisado. E a Justiça Eleitoral do nosso Estado fez esse julgamento, aconteceu esse julgamento na sexta-feira. Foram julgados 3 processos, de forma majoritária, 5-1 a nosso favor, dirimindo assim todas as dúvidas que tinham com relação àquele caso da SUAB, da Sejusc, da SEDUC, exatamente essas áreas, ação de investigação judicial eleitoral. Isso tudo demanda tempo até você provar exatamente aquilo que você sempre soube
que eram mentiras, no caso, fake news. O senhor falou sobre os julgamentos das redes sociais, que são muito complicados e que podem, claro... Instantâneos, né? Podem atingir qualquer pessoa, não é só político não, qualquer pessoa. Mas a gente fez um levantamento rápido e o placar foi de 5-1. Isso unindo essas três agora do TRE e aquelas outras duas ainda há pouco. 5-1 a seu favor na Corte Eleitoral. Todas as ações que tramitavam contra mim na Corte Eleitoral foram julgadas improcedentes, todas a meu favor. Pois é, o placar foi de quanto? 5-1. Então, 5-1 a seu favor. Essa goleada representa o que para o senhor, hein? Não, é a justiça, né? A justiça ela analisa, Patrick, fatos e provas. E contra fatos, a inconsistência, a fragilidade das acusações, só que isso causa uma matéria jornalística, causa comentários, causa exposição da pessoa. Você tem que provar aquilo que você já sabe, o resultado final, mas demanda tempo. E a justiça foi feita, né, contra fatos não argumentos, e contra as mentiras existe a justiça. E a Justiça Eleitoral do Amazonas decidiu dessa forma. Eu quero aqui deixar bem claro isso, de forma majoritária, né, de um colegiado em que votaram 6, 5 votaram a favor pela improcedência das ações contra a minha pessoa. Davi, você estava há 2 anos, eu acredito, no Partido Socialista Brasileiro. E recentemente, no ano passado, não é Sim. isso? Você saiu do partido do PSB e foi para o Avante, que aí é o antigo PTB, Partido Trabalhista do Brasil. Após a sua ida para o Avante, parece que houve aí tentativas de tirar você da liderança do partido e da direção estadual aqui no Amazonas. De quem partiu essa iniciativa, em primeiro lugar? O senhor confirma isso, né? A gente sabe que isso aconteceu, né? Olha, eu não sou de... Eu não vou... vou... Além do senhor dizer de quem partiu, eu queria que o senhor falasse para a gente como foi o modus operandi das pessoas que fizeram isso. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu não vou me esquivar de respondê-la, vou responder. Talvez não responda na essência, mas eu vou deixar aqui o que eu ainda não falei ainda, né, sobre essa questão. Primeiro, que não tentaram impedir a minha entrada no partido. Dentro do Avante. No Avante. Eu sou muito grato ao PSB. Ligado ao irmão do Alfredo Nascimento, Vilásio Nascimento. Ficou muito tempo ligado, sob a presidência do Vilásio Nascimento. Sim. E aqui no Amazonas. E ele sobreviveu à cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, um dos partidos que tem fundo eleitoral, tempo de TV, tudo isso, fundo partidário. E eu já conhecia a direção nacional e eu precisava de um partido. Até para responder a tua pergunta, eu preciso fazer aqui... falar um histórico aqui para as pessoas entenderem. Eu era filiado ao PSB, tenho muita gratidão ao Serafim, ao Marcelo, muito corretos foram comigo. E no processo eleitoral de 2018, eu precisava ter a condição de poder escolher minhas coligações e tudo mais. Aqui no Amazonas, o partido me deu a condição. O Marcelo e o Serafim foram muito corretos, a direção do estadual muito correta. Mas eu fui atropelado por uma decisão nacional que impediu de eu fazer a coligação que eu queria e que eu desejava, e que certamente me daria a eleição. Passados isso, eu tive que procurar um partido onde eu pudesse decidir. Primeiro, eu não fui candidato em 2017 porque decidiram por mim que eu não seria candidato. Não tinha poder de decisão no partido. Em 2018, eu fui para um partido onde eu fui muito bem tratado, mas, porém, eu não tinha o poder de decisão. Uma decisão nacional nos obrigou a coligar da forma que foi coligada. E aí eu disse, eu não posso errar mais uma vez em função de terceiros, né, decidirem por mim. E eu fui para o Avante. E aí começou. Tentaram impedir a minha entrada no Avante. Entrei no Avante em maio de 2019 e já no mês de setembro teve pessoas querendo tomar o partido de mim. Não conseguiram. Em novembro, estava no auge lá do tratamento com a minha esposa em São Paulo, no quarto, quando me ligaram novamente. Faleceu, né? Depois. E eu tive uma ligação
do partido. Olha, mais uma vez vieram aqui e outra, ofereceram o cargos. Seu tratamento com a sua esposa. Exatamente. Um momento muito difícil, dramático da minha vida. E ofereceram cargos, dinheiro e estrutura. Eu estou esperando finalizar o mês de fevereiro e eu vou dizer quem foram, quanto ofereceram e qual a estrutura que ofereceram. Em nome de tirar o Davi da eleição. Essa oferta foi Essa oferta para a direção nacional do partido. Eu posso arriscar o nome de quem foi? Vocês estão me dando a primazia aqui de falar desse assunto e eu, quando for falar desse assunto, eu vou passar para vocês com primazia. E vai já tinha até aqui o nome da pessoa na produção, olha. Quem é? Eu vou dar nome a todos, aí não somente... Agora as pessoas que nos acompanham vão ficar curiosas. Nós vamos colocar culpa somente numa pessoa, mas é um grupo. Aqui tem 3. São grupos Sim. interessados. Ofereceram cargos, ofereceram grana, quanto que ofereceram? Muito dinheiro. Na casa dos milhões? Muito dinheiro, cargos em secretarias, né? E eu vou falar exatamente, a população precisa saber e eu vou fazer com que essas pessoas saibam. Sabe por quê? O senhor teria provas sobre isso? Sim, tem. E eu estou esperando exatamente chegar o mês de fevereiro, onde eu estive reunido no ano passado com a Avante. O carnaval vai ser bom em Manaus, hein? Não, após fevereiro, março, o carnaval político, né? Vai ser interessante, mano. É porque as pessoas... Olha só, o processo eleitoral, o povo precisa entender uma coisa. Muitos se apresentam, querem ser candidatos a prefeito, e estão trabalhando para ser candidatos a prefeito, e enganam o povo. Como? Dizendo que não são candidatos. Eu estou aqui botando a minha cara, porque ano passado o meu partido me deu a oportunidade e me indicou como pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus. Eu sou uma indicação nacional do partido, Paulo. E eu não tenho meias palavras. Eu já estou trabalhando com equipes de saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, transporte coletivos, políticas para a juventude, mulheres, esporte, para apresentar uma proposta para Manaus, de solução para os problemas de Manaus. E essas fake news que lançaram sobre mim atrapalham. E a Justiça Eleitoral, quando julga, te dá uma condição de dizer, olha, eu falei para vocês, eu alertei muita gente sobre isso. E essa decisão me foi favorável. E eu estou trabalhando com o Avante, sou presidente estadual do partido, e vou aqui dizer a todos aqueles que estão tentando tirar o Avante, não vão conseguir, porque está consolidado em uma convenção nacional a indicação de pelo menos 5 candidatos a prefeitos em grandes capitais do Brasil, e Manaus é uma das maiores capitais do Brasil, a 6ª, 7ª maior capital, e nós vamos ter representantes aqui pelo Avante. O Avante vai ser protagonista aqui no Amazonas, não vai ser um partido coadjuvante. E nós vamos buscar oferecer à população de Manaus, no momento certo, no momento devido, uma proposta que possa melhorar a qualidade de vida da nossa cidade no momento oportuno, né? Então, eu, na condição de indicado do Avante, eu apresento, sim, como pré-candidato. Você, eleitor, você que está ouvindo, comece a duvidar daquele cidadão que vai para uma rádio, para uma TV. Eu não sei, o meu partido, o cara é presidente do partido, detém todos os poderes no partido, ele já está montando o time dele, mas fica mentindo para a população, dizendo que não quer ser candidato. Mas às vezes é porque é discípulo do Amazonino, né? Você lembra do Amazonino, sempre quando ele diz que não é candidato, chega justamente, aí é uma estratégia de marqueteiro. Já começa por aí, meu amigo. Você já começa a ser enganado aí. Eu estou dando todos os caminhos, né? Estou dizendo, olha, desde a pré-campanha, o cidadão começa a dizer, não sei, eu vou ver. Mentira, já está trabalhando, já está convidando as pessoas, já está fazendo reunião com pré-candidatos a vereadores e já começa a enganar o povo aí. Então, você que está ouvindo essa entrevista, assistindo, acessando, comece a questionar isso. Eu estou colocando aqui já como uma indicação nacional do partido e eu vou construir uma possibilidade de alianças. Eu ainda não tenho. Outra coisa que até me perguntaram 2 vezes já hoje, eu já estou numa segunda entrevista,
composições, já me antecipando, Paula e Patrick, nós não temos ainda aliança com ninguém, não temos perspectivas de vice, nada. Cheguei e as pessoas perguntam sobre isso. Isso só vai ser definido em julho ainda, do ano, né? Desse ano, mas julho, pode agosto. ser uma chapa puro sangue também? Olha só, ninguém constrói nada só, nós precisamos de aliança, o partido precisa de aliança, precisa de composições e nós vamos buscar isso. Então, uma candidatura puro sangue muito provavelmente não vai acontecer, nós precisamos de alianças. Agora, com quem? Até eu te digo, eu não sei, nós vamos buscar um melhor caminho. Agora, tem muito colega aqui, jornalista, inclusive, perguntando, curioso para saber quem são essas pessoas aí que tentaram retirar o senhor do Avante. Agora, para as pessoas que nos acompanham pela internet, pela rádio, pela TV Record News, é bom explicar como é que funciona essa questão da política partidária, né? Ou seja, muitas vezes você é presidente estadual de um partido, tem todo o poder sobre a legenda, aí chega alguém por cima, a gente usa esse termo, lá por Brasília, e tenta tirar o partido via Executiva Nacional. Essa é a articulação para me tirarem da eleição. E aí, muitas vezes, essa retirada, ela não se dá de uma forma gratuita no 0800, vamos dizer assim, né? Não. Ela tem aí a troca de benefício, que pode ser um valor para o presidente nacional, e também dentro dessa região, no caso estadual Amazonas, eles recebem cargos. A gente sabe que foi um senador, não é isso? É você que está falando. Eu estou dizendo, a partir de março eu vou dar nome aos bois e vou deixar tudo bem claro para a população saber quem são as pessoas que já tentaram fazer com que me tirar da eleição de 2020. Davi Almeida, quando a gente assim insiste, Paula Litaif, é porque a gente de fato quer saber quem mas vocês são jornalistas na essência, né? Mas sabe por quê? Porque a gente está no mundo que a gente imagina. A gente já sabe quem foram, né? Ele só quer confirmação. Né? Mas nós precisamos, para você fazer uma colocação como essa, precisa de efetivamente... Sim, você quer trazer as provas de uma forma mais concreta. Bem claras, concretas, para que não pare dúvida, para que eu não seja... para que as próprias pessoas não sofram o que eu sofri. Mas eu acho o seguinte, não sei se o senhor vai concordar, Davi Almeida, olha só, a gente vê tanta gente já, a renovação que já teve no Congresso Nacional, o eleitor cada vez mais atento, a gente observa isso, muitas informações aí sobre a transparência que tem que ser, e tem gente ainda continuando fazendo esse tipo de coisa. Não cabe mais sendo ali por trás, entendeu? Sabe quem paga isso, Patrick? Quem é que paga isso? O povo. De onde esse pessoal tira o dinheiro do salário deles para fazer isso, uma articulação dessa? Oferecem 2 milhões do seu salário, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. É o povo que paga. E eu vou mostrar quem são as pessoas. Por isso que eu estou sendo bem cauteloso para que eu possa colocar isso. É por isso que muitas vezes, olha, pessoal, sabe por que falta o remédio no hospital, falta atendimento, a sua rua talvez esteja com problemas de infraestrutura? É por causa disso. E eu vou dizer por quê. E você pagou alguma coisa para entrar no Avante? É exatamente isso. Não paguei nada, fui convidado, o partido está crescendo a nível nacional, ele precisa crescer a nível de desempenho, porque nas próximas eleições não é mais 1,5 do número de eleitores, são 2,0, e o Amazonas foi o estado onde o Avante teve o maior crescimento. O interesse do Avante em mim é pura e meramente eleitoral, para que nós possamos fazer o Avante crescer aqui no Amazonas. O Avante sempre foi um partido coadjuvante no Amazonas, ninguém sabia nem que existia o Avante no Amazonas. Hoje o Avante é conhecido, nós temos aí pelo menos 35 diretórios já montados, vamos lançar candidatos a prefeito em pelo menos 20 municípios, vice-prefeito mais em 15, estamos 35 municípios, em todos os municípios nós vamos montar a direção. Então o interesse do Avante no Davi Almeida é estritamente no potencial eleitoral que nós podemos dar ao partido, e é nisso que nós queremos trabalhar, e é nisso que eu vou trabalhar. O interesse... Os outros interesses são puramente pessoais e de poder, para querer continuar no poder. Agora, Davi Almeida, se houve essa tentativa de retirá-lo aí do partido para o senhor não ter aí a possibilidade de disputar o pleito deste ano, é porque o senhor deve estar, de alguma forma, bem colocado na pesquisa. O senhor atribui isso ao quê? Eu tive uma atuação parlamentar muito boa na Assembleia, presidente da Assembleia,
Tive uma experiência muito boa e posso dizer aqui exitosa como governador interino. E é exatamente por essa minha experiência como governador interino que me dá essa condição de hoje. Eu assumi o governo, Paula e Patrick, em pouco tempo, é verdade. Mas eu mostrei que é possível se fazer muita coisa em pouco tempo. Pergunte dos professores o que significa o Davi Almeida, pergunte dos policiais militares, estavam há tempo sem receber suas promoções, a própria Polícia Civil, todas as pessoas que moram nos ramais, nas vicinais de vários municípios desse estado, as pessoas os produtores do interior que receberam a subvenção da Juta, amavam, tudo atrasado. E eu acreditava também, Paula, como nós acreditamos, vocês que são jornalistas, vocês passam essas informações que recebem do governo. Não tinha dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação, não tinha dinheiro para nada. Eu achava que seria uma tragédia. Eu digo, meu Deus, eu vou assumir o governo nesse cenário. Quando eu assumi, em uma semana eu vi que era exatamente o contrário. A cadeira de governador é exatamente o lugar certo para você mudar a vida das pessoas. Nós fizemos um programa denominado Fila Zero. As pessoas até hoje me cumprimentam nas ruas para dizer, poxa, quando você foi governador, eu recebi uma ligação para ir no hospital fazer o meu exame, uma consulta, uma cirurgia. E é exatamente esse lugar que você pode melhorar a vida das pessoas. E nós melhoramos no pouco tempo que eu estive no governo, melhoramos a vida de muitas pessoas. Faltou tempo. E é esse tempo que nós vamos trabalhar para pedir essa oportunidade no momento devido à população. E dizer o seguinte... Não tem mágica, não existe mágica. O que existe é trabalho, planejamento. Não se resolve nada falando. Cuidado com aqueles que só falam. Aqueles que prometem coisas mirabolantes. Você tem que ter o seguinte, o administrador precisa fazer o que tem hoje funcionar, Paulo. O próximo prefeito não venha proposta daquelas mirabolantes. Ele precisa fazer o que tem funcionar, o transporte público funcionar, a mobilidade funcionar, a saúde, a segurança, a educação. Segurança é atribuição do Estado, mas tem até uma proposta aí que, com relação à Guarda Municipal. A Guarda Municipal pode ajudar muito. Uma Guarda Municipal bem equipada, como muitos municípios já do Brasil têm uma Guarda Municipal que ajuda muito na questão da segurança pública. Tudo isso nós queremos discutir durante esse ano de 2020 para apresentar à população no momento devido. Davi Almeida, hoje, como pré-candidato a prefeito de Manaus, qual seria o principal desafio da capital hoje na área pública, na gestão pública? Nós temos aqui a questão do transporte coletivo, da mobilidade urbana, são dois dos grandes desafios que o novo gestor, a nova gestora da cidade de Manaus vão ter que se debruçar. E eu estou, Paulo, com equipes, engenheiros, arquitetos, pessoas da educação, da saúde, pessoas ligadas ao esporte, propostas para as mulheres, para os jovens, adolescentes, tudo isso nós estamos discutindo dentro do Avante semanalmente para que nós possamos formatar uma proposta efetiva e factível de se apresentar à população para que nós possamos melhorar a vida da cidade, se assim a população quiser, no momento devido. Davi Almeida, muito obrigado por tua participação aqui. Vamos aguardar aí para saber quem são essas pessoas que o senhor quer mostrar, inclusive com provas. Todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, só vou fazer a confirmação. Todo mundo da área política, né? Mas o cidadão lá, a dona de casa, o trabalhador lá do Polo Industrial de Manaus, tem curiosidade. É interessante o cinismo. O cinismo das pessoas negando isso, mas eu vou fazer com que todos saibam quem são. E vai mostrar as provas. Vou mostrar. Então, Davi Almeida, muito obrigado por sua participação conosco. São 7h57. A gente nota que o senhor mantém as alianças, não só do senhor, como da sua esposa, que faleceu. Aqui. Aí nós duas, uma ao lado da outra. Foi a primeira vez que eu vi isso na vida. Pessoas que ficaram viúvos e o senhor pegou e colocou no mesmo lugar. No outro dedo. Claro que outras pessoas também já fizeram isso. E mais uma vez, obrigado. Quero, em rápidas palavras, que o tempo já está terminando. Me disseram que quando a sua esposa foi enterrada, que muita gente foi ali se despedir dela, no dia seguinte, antes das 7 da manhã, o senhor estava sozinho lá, ao lado do local onde ela foi enterrada. Inclusive, nem sua família sabia disso, não tinha segurança com o senhor, nada, só estava o senhor. E disseram, olha, ele dormiu aqui com ela. Eu tenho ido diariamente, né? O senhor ainda vai até hoje? Vou.
Eu tenho ido. Saudade é grande ainda. Ficaram quanto tempo casados? 4 anos nós estávamos e casamos para ajeitar nossa vida com a igreja, com Deus. Casamos em 2019, no dia 5 de dezembro ela faleceu, no dia 4, casamos em 2018, no dia, interessante isso, né? No ano de 2018 nós casamos no dia 5 de dezembro, e no dia 5 de dezembro de 2019 eu chegava com a minha esposa dentro de uma urna funerária aqui. Mas que Deus que fosse assim, e os desígnios de Deus a gente não discute, a gente até não entende, mas aceita, né? E que Deus possa nos abençoar a todos. Obrigado, Patrick, obrigado, Paulo, obrigado a todos que se solidarizaram, obrigado a todos que oram por mim ainda, e que Deus abençoe o Amazonas, Manaus, que abençoe a cidade. Muito êxito e sucesso eu desejo a esse programa, a essa emissora, ao espaço que vocês sempre me dão. E eu peço a você que está ouvindo nesse momento esse programa que acesse, que leia lá o meu artigo no portal aqui do D24 Horas e no Jornal 10 Minutos, aqui dessa emissora, desse grupo de comunicação. E muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Patrick. Muito obrigado, Paula. Estarei aqui à disposição sempre que for chamado, que for convidado. Muito obrigado. Obrigada.